Olá, gente, nós estamos aqui, quinta-feira, dia 5/8, expressões numéricas. O que são expressões numéricas? Quando nós temos algumas operações juntas, ou seja, divisão, multiplicação, adição, e encontramos também sinais de associações. O que são sinais de associações? Parênteses, colchetes e chaves. Sendo assim, nós precisamos seguir algumas regras para resolução. Então, quais são essas regras de resolução que temos? A primeira regra tem dois detalhes aqui. Primeiro se resolve a multiplicação e ou a divisão na ordem em que aparece, certo? O segundo, resolve-se primeiro a adição e ou a subtração na ordem em que aparece, certo? Então, a primeira regra é observar quais são as operações que aparecem. Se nós temos multiplicação e divisão, nós vamos resolver esses dois aqui primeiro, para poder resolver adição e subtração, certo? Se na nossa expressão numérica vier esses sinais de associação, parêntese, colchete e chave, primeiro resolvemos o que está dentro do parêntese. Depois, resolvemos o que está dentro do colchete. Por último, resolvemos o que está dentro das chaves. Beleza? Então, essas são as regras principais para poder resolvermos a expressão numérica. Eu aconselho vocês escreverem isso no caderno para não esquecer. Vamos então à primeira questão. O preço de uma corrida de táxi é igual à bandeirada, ou seja, uma quantia, essa bandeirada que nós chamamos é uma quantia fixa. E o preço da corrida então é a bandeirada mais os quilômetros percorridos, multiplicados pelo custo de cada quilômetro, ou seja, tem um valor fixo, que nós chamamos de bandeirada, e tem o valor de 1 quilômetro, que para saber o valor final, nós temos que multiplicar o valor de 1 por quantos quilômetros foram percorridos, certo? Onde Mário reside, a bandeirada custa R$ 5 e cada quilômetro R$ 3. Quanto Mário pagará por uma corrida de 13 quilômetros? Isso aqui nós já estamos pensando na montagem em uma expressão numérica. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Cada quilômetro percorrido custa R$ 3, certo? E serão percorridos 13 quilômetros. Facilmente a gente pensa 13 vezes 3, certo? 13 vezes 3 é igual a R$ 39. Devo adicionar o valor da bandeirada, que é adicionar, a gente está falando de continha de mais. Então, devo adicionar o valor da bandeirada, que é R$ 5, com o total correspondente aos quilômetros aos quilômetros percorridos, certo? Então, devo adicionar esse 5 a esse valor final aqui. Então, R$ 5 mais R$ 39 é igual a R$ 44. Como seria uma expressão numérica construída dentro desse pensamento aqui que nós descrevemos? Observe que o cálculo feito por Mário pode ser representado por meio de uma expressão numérica. 5, valor da taxa da bandeirada, mais 13 quilômetros que foi percorrido e o valor desses 13, e o valor de 1 quilômetro, certo? Então, 13 vezes 3. Mário pagará R$ 4 pela corrida. Qual é o resultado da expressão 5 mais 13 vezes 3, quando fazemos primeiro a adição e quando fazemos primeiro a multiplicação? Isso aqui nós vamos observar que não podemos errar na resolução. Essas regras aqui nós não podemos trocar
Não podemos errar, porque se nós errarmos as regras, né? O valor aqui vem diferente, certo? Vamos observar aqui, ó. Lembra que eu falei que na regra, primeiro multiplicação é resolvido. Se nós resolvemos fazer o contrário, resolvemos primeiro a adição. Olha, vamos ver o que vai acontecer. 5 mais 13 vezes 3. 5 mais 13. Lembrando que a expressão numérica nós fazemos por etapa, certo? Então, vamos lá. Lembrando que a expressão numérica, a gente vai resolvendo etapa por etapa, né? Vamos ver aqui a diferença se eu começar fazendo a adição ou se eu começar fazendo a multiplicação. Vocês vão ver que o resultado vai ser diferente. 5 mais 13, 18, né? Vezes 3. Então, ficou 18 vezes 3, 54. Eu somei primeiro, 5 mais 3, que deu 18, para poder fazer a multiplicação. 18 vezes 13, 54. Aqui fazemos o contrário, 5 mais. Aí, lembrando que a regra é a multiplicação primeiro, vamos respeitar a regra. 13 vezes 3, eu repito o 5, tá vendo? Repeti o 5. 13 vezes 3, 39. 5 mais 39, 44. Observaram que nós não podemos burlar o sistema, nós temos que obedecer às regras, senão o resultado vai ser diferente, é importantíssimo, tá? O resultado obtido são iguais? Qual deles corresponde ao valor pago por Mário? O segundo, né? R$ 44. E é lógico que os resultados não são iguais. Essa situação indica que, em uma expressão numérica, a ordem em que as operações são efetuadas devem obedecer a algumas regras, pois não podemos ter uma expressão numérica com mais de um resultado. Aqui nós temos de novo as regras que eu coloquei lá em cima, só que eu pus lá em um sistema melhor para visualizar. Mas vamos ler aqui. Primeira regra: as multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro na ordem em que aparecem, depois devem ser efetuadas as adições e as subtrações na ordem em que aparecem, certo? Segunda regra: se as expressões apresentarem parênteses ou as operações que estiverem dentro delas devem ser feitas primeiro, segundo a ordem vista na primeira regra. Ok. Então, tá explicadinho aí, 2 vezes, acho que não dá para esquecer, certo? Segunda questão. Observe o cálculo da expressão numérica 3 mais 4 vezes 5 menos 13, feito por Ana, e responda à questão. Lembra que o que vai ser resolvido primeiro? Tudo que está dentro do parêntese. Aí vocês observam, o que tem dentro do parêntese? Nós temos uma adição e uma multiplicação. O que vai ser resolvido primeiro? A multiplicação, certo? Resolve a multiplicação, depois resolve a adição e depois resolve o que está fora. Perfeito? Vamos ver aqui como é que foi feita. Como que a Ana, né, resolveu? 3 mais 4 vezes 5 menos 13. É igual a, não sei, vamos descobrir. Como há parênteses, devemos fazer primeiro 4 vezes 5, que é igual a 20. Depois calculamos 3 mais 20, que é igual a 23. Finalmente fazemos 23 menos 13, que é igual a 10. Pergunta: por que Ana calculou primeiro o resultado de 4 vezes 5 e não de 3 mais 4? Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, eu montei para vocês, para a gente visualizar bem. Certo? Ela montada, porque ela montada é diferente. Isso aí. Então, primeiro, no caso da Ana, 3 mais 4 vezes 5, 20, né? Então, nós repetimos o 3. Então, o que nós fazemos? Repetimos o 3,
Fazemos a multiplicação, 4 vezes 5, 20, e repetimos também o menos 13, igual. Ou seja, nós vamos resolvendo etapa por etapa. Primeiro repete tudo o que tem, resolve a primeira questão, no caso a multiplicação, e vamos para uma terceira etapa. Resolvi a multiplicação aqui então eu tenho que resolver 3 mais 20, que é igual a 23, o que está dentro do parêntese, e colocamos também o que está fora do parêntese, menos 13, que é igual a 10. Esse é o resultado dela, certo? Por que será que ela fez primeiro a multiplicação? Porque devemos fazer primeiro a multiplicação. Porque foi o que apareceu. Se fosse uma divisão, era a divisão, certo? Para poder ser a adição e a subtração. Aqui, se os parênteses estivessem da seguinte forma: 5 mais 4 vezes 5 menos 13. Vamos ver o que aconteceria? Vamos pôr todo mundo azul. Tá tudo azul. Preenchimento, cadê? Vamos, garoto. Por que você não tá aparecendo? Deixa eu ver. Então, vamos lá. 5 mais 3, aliás, 3 mais 4, 7, certo? Vezes 5, menos 13. Tem que repetir tudo. Vamos ver como se o parêntese fosse dentro do parêntese 3 mais 4. Como é que fica a nossa conta? 7 vezes 5, 35, menos 13, que é igual a 22. Se os parênteses estivessem da seguinte maneira, o resultado obtido por ano seria diferente? Justifique. Lógico, né? Sim, pois 3 mais 4 vezes 5, menos 13, igual 7 vezes 5, menos 13, 35, menos 13, igual a 22. A mesma continha aqui no que eu montei aqui para vocês, certo? Escreva uma expressão numérica correspondente à quantia total em cada caso. Depois, calcule o valor dessa expressão. Vamos ver um exemplo de cálculo de vocês, pode ser que seja diferente. Se tiver o mesmo resultado, pode deixar. Vamos lá, então nós temos aqui, qual é a expressão numérica correspondente a esse valor aqui? 2 vezes 10, que são 2 cédulas, né? Mais 2 vezes 5, mais uma moeda de R$1, certo? 2 vezes 10, 2 correspondente à quantidade, e 10 o valor da moeda, da cédula. 2 vezes 5 e uma moedinha de R$1, certo? Deixa eu colorir aqui. Então, 2 vezes 10 é igual a 20, mais 2 vezes 5 igual a 10, mais 5. 10 mais 5, aliás, mais 1. 2 vezes 5 igual a 10, e baixo 1. 10 mais 20 mais 10 é igual a 30, mais 1, que nós estamos repetindo, é igual a 31. Correto? Essa é a nossa expressão numérica aqui. Aqui nós temos 3 vezes 50, porque nós temos 3 cédulas de 50, 50 é o valor, mais 2 de 20. 3 de 50, 3 vezes 50, 150, mais 2 vezes 20, 40, que é igual, nós vamos somar agora, 150 mais 40, 190. Aqui nós vamos ter que repetir o 100, mais resolver a multiplicação que está dentro do parêntese,
que é 3 vezes 10, 30, que são 3 cédulas, né, de 10, mais R$1. 100 mais 100, mais 30, 130. Mais o 1 que a gente repetiu, 131. Correto? Esse é o valor do nosso resultado, a nossa expressões numéricas aqui. Use somente os números 3, 2. Use somente os números 2, 3 e 4. Uma única vez para criar uma expressão numérica cujo resultado seja, então nós temos que usar 2, 3 e 4 para criar expressões numéricas, uma única vez sem repeti-los na mesma expressão, para resultados, expressões que deem um resultado, primeiro de 20, de 24, de 14 e de 6. Então, eu vou criar expressões numéricas com os números 3, 2, 3 e 4, com resultado 20, 24, 14 e 6. Aqui nós podemos fazer da seguinte forma: 2 mais 3 vezes 4. Lembrando que 2 mais 3 é igual a 6, né? Vezes 4, aliás, 2 mais 3 é igual a 5, vezes 4, 20, certo? Questão número 4, use somente os números 2, 3 e 4 uma única vez para criar uma expressão numérica cujo resultado seja 20, 24, 14 e 6. 20, nós podemos fazer dessa maneira: 2 mais 3, 5, vezes 4, 20. 24, nós podemos fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 14, nós podemos fazer 2 vezes 3 mais 4, nós vamos ter que resolver primeiro o parêntese, né? Então, 2 vezes 3 mais 4, 7. 2 vezes 4, aliás, vezes 7, 14. Aqui, o resultado 6, nós podemos fazer uma multiplicação e uma divisão. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2, 6. Beleza? Bem tranquilo isso aqui. Aqui nós temos que mandar lá para baixo. Não sei por que estar aqui. Algum problema de configuração. Mais ou menos. Questão 5. Complete as lacunas com os números abaixo sem repeti-los, para que as igualdades sejam verdadeiras. Exemplo de resposta. Nós temos aqui alguns exemplos de vocês pode ser diferente. Então, nós temos que completar essas lacunas para que esse resultado seja correto. Qual foi um dos exemplos? 6 menos 3 mais 2. Lógico que a gente sabe que vai ter que resolver aqui primeiro. 3 mais 2, 5. 6 menos 5, 1. Depois, pensou-se assim, 4 menos 2 vezes 5, para chegar a um resultado 10. 4 menos 2, 2. 2 vezes 5, 10. Beleza? Bem tranquilo também. Calcule a quantidade de quadrinhos em cada caso por meio de uma expressão numérica. Exemplo de respostas. Aqui muito interessante, porque nós temos que começar a pensar, olhando o desenho, né? A quantidade de quadrinhos, nós podemos parar de pensar contar um por um. Nós podemos criar expressões numéricas aqui. Por exemplo, nós podemos pensar aqui em quantas colunas nós temos e em quantas linhas nós temos. Podemos multiplicar o número de colunas por número de linhas, por exemplo, né? 2 vezes 4, por exemplo, são 2 linhas vezes 4 colunas. Mais, embaixo nós já temos 9 colunas e 2 linhas. 2 vezes 9.
que é igual 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 9, 18. Resultado final, 8 mais 18, temos um resultado, 26, correto? Então, é só pensar na facilidade do raciocínio que nós podemos ter, raciocínio lógico, né? Muito mais fácil contar, em vez de quadrinho por quadrinho, separá-los e multiplicar linha por coluna. Aqui também nós podemos fazer uma pequena expressão numérica. Primeiro nós temos uma, duas, três colunas vezes uma, duas. Não, peraí, podemos pensar diferente. Nós temos uma, duas, três colunas. Aqui também nós podemos fazer fracionar o desenho para poder calcular melhor. Aqui nós temos, por exemplo, uma, duas, três colunas vezes uma, duas, três, quatro linhas. 3 vezes 4, mais, olhando aqui o meio do desenho, nós vemos uma, duas, três, quatro colunas vezes uma, duas linhas, certo? Também dá certo, mas a última etapa do desenho está aqui e nós vemos que tem uma, duas linhas vezes uma, duas, três, quatro, aliás, uma, duas colunas vezes uma, duas, três, quatro linhas. Então, ficou assim a nossa expressão numérica. 3 vezes 4 mais 4 vezes 2 mais 2 vezes 4. 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 2 de novo, 8, certo? Final, 12 mais 8, 20, mais 8 que repetimos, é igual a 28. Fechou? Fechou, vamos ver? Certíssimo, tá vendo? Vou deixar aqui está embaixo, que é para vocês verificarem melhor, certo? É isso aí. Última questão. Vamos lá. Aqui mais ou menos já se mexeu. Vamos apagar. Veja ao lado como Amanda calculou o resultado de 9 vezes 23. Depois pinte abaixo a expressão numérica que corresponde aos cálculos de Amanda. Amanda pensou assim, 9 é igual a 10 menos 1. Primeiro eu fiz 10 vezes 23, 10 vezes 23, que é igual a 230. Depois multipliquei 1 por 23, 1 vezes 23, que é igual a 23. Por último, subtraí desse resultado do primeiro, ou seja, 10 vezes 3 dá 230, menos 1 vezes 23, que dá 23. O resultado final da continha, 207. O resultado obtido foi 207. Então, do pensamento da Amanda, nós entendemos que a expressão numérica que ela fez foi essa aqui. Ok? Escreva a expressão numérica correspondente a cada situação e resolva-a. Opa, aqui nós também vamos ter que criar expressões numéricas. Bruno tinha R$ 48 e ganhou R$ 12. Então, Bruno tinha 48. Quando fala em ganhou, a gente está falando em soma, né? Ganhou mais 12. Depois dividiu igualmente seu dinheiro com seu irmão Laerte. Dividiu. Então, ele e o irmão são duas pessoas.
Como é essa a nossa expressão? Qual será o nosso resultado? 48 mais 12 igual a 60, que vai ser dividido entre os dois irmãos, Laerte e o irmão de Bruno, certo? 60 menos 2, aliás, dividido por 2, é igual a 30. Vamos ver se é isso mesmo? É isso aí. Correto? Resposta: cada um ficou com 30 reais. Quando nós estamos lendo situação, problema, que são expressões numéricas, a cada número nós temos que pensar que operação está sendo solicitada. Um celular custa 250 reais. Célia deu 50 reais de entrada, então o celular era já 250. Se ela deu 50 reais, então eu já sei que 250 tem que ser, 250 tem que ser subtraído 50 reais. Ela deu 50 reais de entrada e pagará o resto em 5 prestações. Quando a gente fala de prestações, a gente também está falando de parcelamento, né, de divisão. Qual é o valor de cada prestação? Então, se já foi tirado 250, foi tirado 50, ficou 200, certo? Esse 200 vai ser dividido pelas 5 parcelas de pagamento. Resultado final, 40. Bem fácil fazer essa conta. Lembra que a gente pode simplificar. Corta 0 aqui, corta 0 aqui, 20 dividido por 5, 4. Como a gente está tratando de 200, põe lá o zero. O valor de cada prestação é 40 reais. Complete as igualdades com os símbolos mais, menos, vezes ou mais. Então, deu-se os números, nós precisamos verificar quais são as operações aqui, dentro, né, associadas a esses números, que vai ter resultado 10, resultado 6, resultado 9 e resultado 5. 3. Vamos ver aqui. 3 vezes 4, 12. Menos 2, 10. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. 3 mais 4, 7. Mais 2, 9. 3 mais 4, 7. Menos 2, 5. Muito bem. Leia o texto e responda as perguntas. Miriam apertou as teclas 2 vezes 3 mais 5, igual, de sua calculadora para calcular o resultado da expressão numérica. 2 vezes 3 mais 5. Qual foi o resultado encontrado por Miriam? E qual é o resultado certo? Bom, o resultado encontrado por ela foi 11,16. O resultado, qual é o certo, vão ser vocês quem vai colocar, fazendo a experiência vocês, depois a gente faz a correção, quando tiver o livro, ok? Beijos, tchau.